Pentecoste, que o vento veemente e impetuoso invadiu aquela casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Nunca mais eles envergonharam o Senhor. Nunca mais eles tiveram uma contenda tola. A vez que eles reuniram para discutir, foi sobre o que deveria ser pecado e não ser pecado. E depois de todos os apóstolos falar, levanta Tiago, irmão do Senhor, e fala, e todos concordam com o parecer. Depois Pedro lá no meio dos gentios tem um comportamento de sair de perto dos gentios para conversar com os judeus. Paulo resiste ele, fala com ele se submete à correção com amor, com fraternidade e com mudança de entendimento. Então assim, não tem no Novo Testamento: ah, mas foi cheio do Espírito. Eu não sei se foi cheio do Espírito Santo, talvez foi, mas eu não sei. Na Bíblia não tem. Na Bíblia não tem registrado um homem cheio do Espírito Santo. Novo Testamento, irmão. Estou falando do Velho não. Cheio do Espírito Santo, que conheceu a graça salvadora, que foi redimido da graça, que foi em cheio, que foi queimado pelo fogo do Espírito. Porque quando nós aceitamos a Cristo, como esse Simão Zelote aceitou, muitas vezes nós aceitamos a Cristo na proposta da vida eterna. Não é isso? Não é isso? Nós aceitamos Cristo porque queremos a vida e vida em abundância. Quem concorda com isso? Mas Jesus disse: ninguém vai tê-la, senão antes perder. Eu só ganho a vida eterna quando eu estou disposto a perder a vida adâmica, a natureza de zelote, a natureza de caminhar com a adaga dentro da túnica. Tem muito zelote dentro do nosso coração. Se aproximamos das pessoas e passamos a faca. Justiça própria. É nosso adversário, faca nele. Eu não sei o que falou de mim, faca nele. Faca nele. É contrário a mim, faca nele. Às vezes a nossa adaga está no estender de mão. Às vezes a nossa adaga está no olhar. Às vezes a nossa adaga está na ponta da língua. Cortamos, executamos e sentenciamos. Eles chegavam por trás, caiu lá, sangrando. Teve tempo de se defender, não teve tempo de justificar. Talvez mataram até enganado, não era nem aquele, mas passou a adaga. Quantas pessoas você já matou no seu coração sem ouvi-la? Quantas pessoas você já assassinou no seu coração sem dar chance para ela se arrepender? Quantas pessoas você já executou? Quantas pessoas em nome de um zelo? Porque zelote quer dizer aquele que é zeloso. Há quem diga que todos imaginavam que quem ia trair Jesus era quem? O zelote. Mas ele permitiu se converter no meio do caminho, diferentemente do colega. E contrariando as expectativas de muitos, quando Jesus disse: a um há de me trair, há um raciocínio de psicologia que diz que entre os 12, numa análise técnica, diziam: é Simão o zelote. Nada a ver. Escute, Simão, ele se permite se converter e mudar. Por que eu estou ministrando isso para você? Por que o Senhor está ministrando isso para você? Por que o Espírito está falando isso nessa noite? Na verdade não era nem eu que ia pregar hoje para vocês, mas o Espírito iria falar com vocês essa palavra, talvez de outra pessoa, mas aprove a mim ministrar para vocês. E seguindo, quando nós queremos
ser pessoas que têm uma vida extraordinária, a primeira coisa que nós temos que estar disposto é morrer. Morrer para quê, pastor? Morrer para o mundo, morrer para a natureza adâmica, morrer para os raciocínios carnais. Segunda coisa, é entender as diferenças. Diga, eu sou diferente. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: eu não sou igual a você, eu sou bem mais bonito. E fala assim: eu sei que você não acredita, mas eu sou mais bonito. Se alguém está dizendo o contrário, ele está sendo falso, tá? Ah, é você, amor, que é mais bonito. O pastor está dizendo isso, mas é você. Falsidade, irmão. Mais bonita é ela, mais bonito é ele. Escuta, diga, somos diferentes. Vamos, diga, somos diferentes. Ninguém é igual. A equipe de Jesus era toda diferente, cada um com uma personalidade, mas ninguém era pior do que o outro, não. Vem as pessoas dançar na frente, a gente pensa: não, fulano é melhor, fulano é pior, fulano é... Vem um cantar, o outro tocar, o outro fulano é melhor. Vem um pregar, o outro diz: aquele é bom, esse aqui não é, esse aqui não é, aquele lá não é. Isso não existe, irmão. Isso aí não existe. Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Ninguém tem o mesmo DNA. Ninguém tem a mesma íris do olho. Ninguém tem as mesmas digitais. A única coisa que nós temos igual, ou pelo menos deveríamos ter, é o papai. Quem aqui tem o mesmo pai? Então dá um aplauso a ele. Então Simão, assim, o cara que escapou foi Mateus, porque Mateus era para ter sido morto, assassinado. Agora, Simão Zelote, ele tinha uma característica que eu quero compartilhar com vocês. Ele era um homem extremamente zeloso por aquilo que ele acreditava. Ele era extremamente corajoso. Ele tinha muita paixão. E ele era muito leal. Ele era leal. Ele estava disposto a morrer, ver a família morrer, ver os filhos morrer pela causa que ele acreditava. Só que ele, nessa história, ele não contava que ia encontrar com Jesus de Nazaré. E aí, quando ele encontrou com Jesus de Nazaré, ele agora é alterado profundamente, e ele se torna também leal, também destemido, também apaixonado, mas pelas causas de Cristo. Eu posso ouvir amém? Os historiadores dizem que ele morreu por causa do Evangelho, e não tem relatos dele, e que ele foi pregar para a região das Ilhas Britânicas. O homem que estava disposto a matar, ser morto por motivos políticos, se tornou um homem disposto a morrer e matar apenas ele mesmo pela causa de Cristo, sacrificar apenas a natureza dele pela salvação de outras nações. Um homem que estava preocupado apenas com a nação dele passou a se preocupar com as outras nações. Mas eu quero concluir o que eu quero ministrar para vocês, e eu quero mais 10 minutinhos da sua atenção, para falar de um outro 12 de Jesus, que é Judas, filho de Tiago, o apóstolo de 3 nomes na Bíblia. Você que já foi muito católico, você vai lembrar dele. É o São Judas Tadeu, né? Em alguns lugares, engraçado, o nome Judas é um nome terrível, né? E Judas quer dizer Jeová conduz. Mas você falar assim, fulano é Judas, né? Já ficou queimado o cara. Tem nada a ver.
Um dia desse nós estávamos numa reunião, e aí, olha só como é que as coisas, as ações determinam o que as pessoas pensam. Nós estávamos numa reunião de pastores, e um falou assim: eu não concordo com isso, então eu vou sair, tal. Aí o outro pastor falou assim: calma, Sérgio Moro. Aí eu pensei: meu Deus, o homem já ganhou um nome, coitado do juiz, já ficou de traíra também, porque o cara já batizou o cara porque queria pular fora de uma coisa que ele estava comprometido, só porque não recebeu uma ligação, só porque uma mensagem entrou num grupo, 1 minuto, e num minuto depois que entrou no grupo dos... Então, tipo assim, anunciou lá primeiro e não aqui. Não. Eu lembro de um pastor que falou assim: se as nossas ovelhas forem tão finas quanto nós, tão sensíveis, que vão ser delas. Mas olha só, e ele levou numa boa esse também negócio de Sérgio Moro, ele não grilou não. O nome Judas significa Jeová conduz, mas tornou a conotação negativa, né? E aqui, João no capítulo 14, no verso 22, ele se refere a esse Judas como Judas, não o Iscariotes, ou seja, já para livrar ele, né? Mateus capítulo 10 diz que ele é chamado de Tadeu, em outras traduções, Lebeu. Judas, filho de Tiago, Judas, Tadeu, Judas, Lebeu, por isso chamado apóstolo de 3 nomes. Mas o que significa Tadeu? Criança de peito. O que significa Lebeu? Criança do coração. Então ninguém sabe por que ele recebeu esses nomes. Ou ele era um caçula entre vários irmãos, ou era aquele queridinho do papai, queridinho da mamãe. É o Lebeu, é o filhinho do coração. Não, é o Tadeu, é mimado, não sei. O fato é que ele, tudo demonstra que ele era tenro. Que é tenro? Calmo, carinhoso, semelhante a uma criança, talvez meio sensível. A Bíblia não mostra em lugar nenhum ele agindo com grosseria, com estupidez. Somente num lugar ele falou com o Senhor. Em João capítulo 14, no verso 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Iscariotes. Aí ele dirige a Jesus e diz assim: de onde procede, Senhor, que o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Vou traduzir isso para você. De onde que o Senhor vai se manifestar a nós, esses 12 homens simples, rude, tolos, se o Senhor é o Filho de Deus? É isso que ele está querendo dizer. E o Senhor deveria se manifestar ao mundo. De onde que o Senhor vai se manifestar para nós? Se o Evangelho precisa ir para o mundo, mas de forma muito educada, muito gentil, se dirigindo ao seu discipulador. Não sabia Judas, filho de Tiago, ou Judas Tadeu, ou Judas Lebeu, que homens simples e que não merecem a manifestação do Filho de Deus, é o meio pelo qual Deus escolheu para levar o Evangelho aos confins da terra. Talvez Tadeu não estava entendendo, mas Jesus estava dizendo: oh, aquele que me amar, aquele que amar os meus mandamentos,
eu o amarei e será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. A Ele. Eu vou traduzir na linguagem do Flávio: e nele. Eu me manifestarei nele, dentro dele. E ele pergunta: como que o mundo, se é um mundo que precisava conhecer o Senhor de onde o Senhor vem? Mas Jesus está dizendo, em outras palavras: eu vou me manifestar em você, e você vai manifestar a outras pessoas. Eu vou me revelar para você, e você vai me revelar para outra pessoa. E assim o Evangelho vem de década em década, de século em século, e a igreja vem multiplicando, vem crescendo, porque homens comuns se permitiram ser discipulados para fazer obras extraordinárias, com personalidades diferentes, com raciocínios diferentes, mas debaixo de um discipulado. Esses homens são obscuros. Esses homens são heróis sem medalhas. Esses homens não são temas das pregações dos grandes congressos. Esses homens não são temas de livros. Esses homens são obscuros. Homens que ninguém sabe quem é a família deles. Não sabe às vezes o nome da mãe. Não sabe, esse aqui sabe quem é o nome do pai, filho de Tiago, mas nada. Mas através de um homem como este, o Evangelho se manifestou por outros lugares do mundo. Através de homens como este, o Evangelho chegou à Turquia, o Evangelho chegou no Oriente Médio. Homens como este, que não tem um grande nome, e às vezes nós queremos ter um grande nome. Eu ministrei isso aqui sobre Torre de Babel, numa reunião de mentores para os líderes. Decida construir um nome para Deus, e Deus construirá um nome para você. Decida exaltar o nome de Deus, e o reflexo do nome de Deus trará brilho sobre o teu nome. Exalte a família de Deus. Ame Deus sobre todas as coisas, e Ele te colocará em lugar de governo. Ame a Deus acima das ondas, acima das tempestades, e Deus fará de você um transformador de geografia. Ame o Senhor com toda a intensidade, e você não será apenas mais um na sua casa, na sua família, porque todo que guardar o meu mandamento e guardar as minhas palavras, eu me manifestarei a ele. E, aleluia, aleluia. Quando nós amamos Deus. Ontem eu tive numa confraternização de uma geração, da geração Leão de Judá, e eu falei algumas palavras sobre a Jamie, para os discípulos dela. E se vocês guardarem o que eu disse a respeito do testemunho da lida de vocês, vocês serão o que eu disse que vocês serão. Você precisa amar a Deus acima das circunstâncias. Você precisa amar a Deus acima da tempestade. Você precisa amar a Deus com mais calor do que a larva do vulcão. Você precisa amar a Deus mais do que o frio da Antártida. Você precisa amar a Deus mais do que a temperatura solar. Você precisa amar a Deus acima dos vendavais. Você precisa amar a Deus além da fome, além da doença. Você precisa amar a Deus além do que é comum. Porque se você amar ao Senhor como estes homens amou, um dia vão contar sobre você. Hoje eu vejo o testemunho do meu avô, e eu lembro que meu avô era objeto de gozação na roda. Eu lembro que as pessoas criticavam a fé do meu avô, dizia que meu avô era um fanático, dizia que meu avô era um besta,
dizia que meu avô era um bobo, dizia que ele... E hoje, os filhos que não conviveram com ele têm arrependimento de não ter bebido da sabedoria dele. Eu fui em Belo Horizonte, meu avô é um semi-analfabeto. Eu estava em Belo Horizonte, num alto edifício. Eu liguei para um amigo dele, de infância deles, jovem, porque a pessoa me deu o telefone, nunca vi o homem. E eu disse assim: bom dia, tal, é fulano, tal. Eu sou neto de fulano de tal. Ele, o quê? Meu amigo de muitos anos, meu Deus. Não, ele já faleceu. Sério? Ou você podia me ver, eu moro aqui em Belo Horizonte e tal. Aí, conversando, aí eu falando, meu avô, ele falou assim: rapaz, teu avô, nós éramos jovens aqui em Minas, e ele dizia assim: olha, uma hora vai faltar água, as pessoas têm que cuidar da água, vai faltar água. E a gente fazia zombaria com ele, fazia: moço, você é doido, onde vai acabar a água, moço? Olha o tamanho desse rio, onde vai acabar a água? Nós aqui em Belo Horizonte, doutor Flávio, nós estamos podendo ligar a caixa para encher só 2 dias na semana. 65 anos aqui atrás, seu avô falava isso, nós zombávamos dele, mas ele tinha razão. Não interessa se as pessoas pensam que você não tem a razão, Deus sabe se você tem razão. Eu quero te dar uma razão. Ele te amou primeiro, Ele morreu por você. Não tem razão da pessoa estar na igreja toda semana, em célula toda semana, em culto toda semana. Que negócio é esse? Para que isso tudo? Ninguém sabe as tuas razões, mas você sabe as suas razões. Você sabe que Ele morreu por você. Você sabe que Ele não negou a cruz por causa de você. Quando perguntaram: você prefere quem? Ele disse: eu prefiro a Elisângela. Você prefere quem? Ele disse: eu prefiro a Ernestina. Ei, Jesus, você vai morrer. Ele disse: eu prefiro o Antônio, eu prefiro a pastora Rita, eu prefiro o Marlon, eu prefiro a Araguaína, eu prefiro o Tocantins, eu prefiro os meus irmãos que vão me amar sobre todas as coisas, e não vai ser a circunstância da vida que vai abalar a fé deles. Eu prefiro a cova, eu prefiro o Calvário, eu prefiro 3 dias sepultado, porque eu sei que a minha vida eu estou dando como uma semente, mas ela vai ressurgir e vai vir uma linda frutificação. Homens simples acreditaram nisso, e por isso hoje você está sentado nesse auditório. Eu quero te dizer que a sua fé não pode ser abalada por causa de atitudes humanas. A tua fé não pode ser removida do eixo. Você não pode parar de orar, você não pode parar de ler a Bíblia, você não pode sair do seu propósito, você não pode sair do seu foco, você não pode sair da rota que Deus está construindo para você e para a sua descendência. Quem te chamou? Quem te chamou? Quem te chamou? Mesmo você sendo um zelote, mesmo você sendo uma criancinha de peito, um mimado, um cheio de não me toque, Deus te chamou. Mesmo você sendo aquele agressivo e ignorante, Deus te chamou. Mesmo você não tendo fé, Deus te chamou. Mesmo você prostituindo, Deus te chamou. Mesmo você nos bares, Deus te chamou. E disse: vou construir em você algo permanente. Você deixará de ser Simão, o oscilante, para ser uma rocha, uma pedra viva da construção do meu edifício chamado igreja. Você é a igreja, você é um pedaço da igreja, você é um pedaço do reino de Deus. Sua família precisa de você, Jesus precisa de você, sua descendência precisa de você. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Diga para a pessoa que está do teu lado: eu não vou desistir. Eu sou comum, mas sou diferente, e farei obras extraordinárias ao lado de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus.